Boa noite, meu querido. Olá, E aí, pessoal. Doutor Marcelo, doutor tranquilo? Eurípides, boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo Prazer estar tranquilo. nessa super live aqui com duas feras. Uma honra. A honra acho que é nossa poder conversar contigo. Ultraman, David. Vamos Eu lá, acho, vamos lá. eu acho que é bom para o pessoal entender um pouquinho o que está acontecendo. Eu vou fazer uma pequena introdução. Aí cada um se apresenta. Eu acho que quando o Alessandro for se apresentar, falar o que foi esse feito agora aqui em Ubatuba, que eu tive a honra de presenciar, né? E quero que você me conte como foi o pós isso tudo. Como é que você mantém sua rotina, porque o Uhum. negócio lá é pesado, viu? Eu presenciei e vi que não é fácil, não. Então, eu sou Eurípedes, sou da área da gastroenterologia funcional hoje em dia e tenho feito parte da medicina integrativa e vesti a camisa desse projeto porque a carne também é comida de verdade e ela está sendo é, injustiçada no meio disso tudo, né? Então a gente veio para não mostrar que é a melhor estratégia, mas mostrar que é mais uma estratégia possível. E o querido Marcelo, que é um dos melhores geneticistas aqui desse país, ele abraçou a causa também e cedeu aí a análise da genética do nosso guerreiro para ver se ele tem algo de extra-humano que o predispõe a ter tudo isso, né? Ou se ele é uma pessoa normal que realmente, através de disciplina, treinamento, chegou onde chegou, tá? Então, Marcelo, se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho da sua empresa, para o pessoal conhecer mesmo, e depois o Alessandro. Boa noite, pelo convite. Privilégio estar aqui para conversar com vocês sobre teste genético. Eu sou geneticista, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado lá em Botucatu, na Faculdade de Medicina, e depois eu tentar o programa de pós-graduação em patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, orientei em patologia toxicológica, carcinogênese, nutrigenética, farmacogenética. E depois eu abri um laboratório privado de genética e biologia molecular, que é a Multigene. A Multigene, hoje, ela dispõe de mais de 140 testes de genotipagem em diversas áreas, em diversas especialidades médicas, como nutrigenética, nutrologia, endócrino, oncologia, atlético genética, acho que é o foco da nossa conversa hoje, cardiogenética, neurogenética, então tem para ansiedade, depressão, doença mentais, vários perfis da dislipidemia, né? Quer dizer, altos níveis de LDL, baixo, HDL, triglicerídeos, intolerância a alimentares. São muitos testes distribuídos em 15 áreas diferentes. Se vocês quiserem conhecer melhor, é só acessar o nosso site www.n.br. E, como o Dr. Eurípides falou, eu tive o privilégio de contribuir com esse projeto, fornecendo dois perfis, e são dois perfis master, são dois perfis que eu gosto muito, que é um perfil que é o Nutrigenética Master, que é, na verdade, um combo de 296 polimorfias, quer dizer, 296 variantes genéticas distribuídos em 22 perfis diferentes. Então, tem perfil para diabetes tipo 2, metabolismo
preventivo para câncer, diabetes tipo 1, longevidade e envelhecimento, doenças cardiovasculares, obesidade e emagrecimento, não, tá? Mas o perfil está lá. Então, intolerância, tolerância à lactose, glúten, sensibilidade à insulina, que está muito associado com alergia, com doenças autoimunes, enxaqueca, dor de cabeça, sensibilidade ao álcool, frutose, hemocromatose, que é, digamos, uma das doenças genéticas mais comuns, necessidade de vitaminas minerais. São 22 perfis, talvez um dos maiores exames genéticos que existem, não só no Brasil, mas também no mundo. É muita coisa. E o Atlético Genética Master, que acho que é bem específico, em que também a gente analisa diversas variantes genéticas para analisar aptidão ao exercício de duras, exercício de força e velocidade, capacidade cardiorrespiratória, risco de lesões. Eu acho que um perfil de risco de lesões extremamente importante para um atleta para poder entender a suscetibilidade genética dele e trabalhar para minimizar esse risco de lesões, diminuindo o risco de comprometimento do treinamento, de encerrar a carreira por causa de acúmulo de lesões, fadiga muscular. São muitas variáveis que são analisadas nesse perfil genética master, que é um dos meus xodós, um dos meus perfis preferidos desses 140. Então, é isso. Falei um pouquinho demais, como sempre. Né? Tranquilo? Nada. Tranquilo. Alessandro, fala um pouquinho o que foi esse feito para o pessoal, do que se trata, e como é que foi o pós. Aí, me conta, que eu estou curioso. Primeiro agradecer você, né, doutor Eurípides, o doutor Marcelo, porque, sem dúvida nenhuma, acredito ser até o primeiro. O doutor Marcelo pode me explicar isso melhor, né? O primeiro aí, raio-x de um atleta carnívoro de endurance no mundo, né? Isso daí pode ficar aí para a história, né? Enfim, meu nome é Alessandro Medeiros, sou atleta de ultradistância carnívoro e completamos há pouco tempo aí, algumas semanas atrás, o Ultraman, que é uma prova de 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bike e 84 quilômetros de corrida na dieta totalmente carnívora, 100% carnívora, é onde eu me encontro, me adaptei. E perfeito, nós fizemos um feito histórico no mundo também, não existe relatos de nenhum atleta que tenha feito essa distância de 515 quilômetros, consumindo o mínimo de suplementos possíveis, né? A gente só consumiu sais minerais e consumo energético quase ridículos, né? Nesses 3 dias de prova, né? No total de 22 mil calorias, nós consumimos aí menos de 500 calorias dias, né? Então, foi provado isso através de vários estudos, que menos de 500 calorias por dia em adulto masculino, né? É considerado jejum, né? Então, praticamente, nós fomos em jejum numa prova extrema. Como o doutor Eurípides falou, ele estava lá, ele viu como o negócio é bem pesado, né? Enfim, o pós, ele se comportou como as outras provas que eu já tive, né, doutor Eurípides? Minha recuperação muito rápida, o sono se encaixando logo depois muito bem. Algumas dores musculares, é óbvio, né? A gente não está falando de nenhum super-homem aqui, né? As dores normais de fadiga muscular, mas nada assim comparado à época que eu consumia suplementos extremamente, eu acredito, tóxicos, né? E muito carboidratos. E agora eu me voltei outra vez, saí um pouco da rotina, né? A gente vai para festa de família, encontra com um, encontra com outro, experimenta alguma coisa ou outra, mas já voltei ao rumo já na carnívora 100% e estamos aí. Excelente. Marcelo, a CPK dele após a prova chega a 4.000
Isso aí, num ser humano normal, não tem Morreu, como né? depurar. Não tem rim que depura isso, não. Então, o dele já está bastante adaptado, né? E o que você viu no perfil dele que ajuda ele a recuperar tão rápido assim? Então, o que o perfil dele me chamou a atenção é das combinações, porque na verdade a gente analisa várias variantes genéticas. Se não me engano, para Endurance, a gente analisou 22 variantes genéticas. Para Endurance, acho que 15 ou 16 para força e velocidade, recuperação, né, pós-exercício. E o que eu vi com relação a Endurance é uma combinação que eu não tinha visto ainda. Porque a grande maioria das pessoas que fazem esse teste, inclusive atletas de Endurance, digamos que eles ficam ali um pouco acima da média de aptidão, né? Mas ele teve uma combinação muito boa, mostrando que geneticamente ele tem uma boa possibilidade de ter, de fato, uma boa capacidade cardiorrespiratória. Ele tem algumas variantes genéticas que conferem uma maior resistência de ligamentos. Isso é muito importante para um atleta de endurance, né? Porque se você tiver algumas variantes genéticas que vão aumentar o risco dessas lesões, fica difícil de aguentar 15 quilômetros. É algo realmente incrível. Você falou que é o primeiro, né, atleta carnívoro que faz esse tipo de análise no mundo. Eu te confesso que eu não sabia. Eu sei que é a primeira vez que a gente fez um Aham. carnívoro como você. Isso eu posso te garantir. Mas eu fico feliz de saber que é o primeiro do mundo, né? Realmente é um marco importante. Tem a maioria das genéticas para recuperação muscular, para recuperação do exercício, são muito boas e talvez ajude a explicar essa rápida recuperação, essa. Acho que raramente você tem lesão, né? Se não me engano, Durante quase chegando próximo de 30 anos, uma lesão de fascite plantar que já sumiu há muito tempo, há alguns anos atrás, e mais nenhuma a outra mais. motivação, a capacidade mental para exercício, a capacidade de resistência à dor. Você nasceu para isso. Geneticamente, repito, Bom é ouvir de isso. você isso. É, é uma combinação que eu nunca tinha visto. E essa semana, até fez, reviu dois perfis desses genética master, atletas de elite também, né? Só que eu não posso falar o nome. Mas diferentes, bem diferentes seus resultados. Mas eles estão mais voltados para a velocidade. Eu pude Aham. ver, né, como os resultados realmente são muitas vezes antagônicos, né? Em termos de aptidão, um atleta realmente voltado para aptidão para força, velocidade e endurance. Eu, particularmente, aprendi muito com o seu perfil. Fiquei muito Bom, feliz de ter essa fico, oportunidade. fico Foi muito honrado com essas palavras, doutor Marcelo. Fico honrado e agradeço mais uma vez por esse apoio que você deu aí a descobrir, né, as novas ciências e descoberta de novas estratégias alimentares para os atletas, né? Fico honrado com isso daí. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua companhia, tá nos ajudando aí, beleza? obrigado. Então, Eu fico feliz de ter contribuído. esses perfis eu avaliei também, dei uma olhada e queria saber, Marcelo, também, porque talvez o nosso querido Alessandro vai quebrar alguns outros tabus aí, porque existe o tabu de que, primeiro, um atleta de elite não consegue chegar numa certa idade com performance, e também diz a respeito
de longevidade em atletas. Então, com esse perfil que ele tem, talvez não com a mesma performance de hoje, mas será que ele consegue estar fazendo exercícios ainda com 60, 70 anos? Eu vi no Ultraman um senhor, né, que você vai me falar quem é ele, aos 59, quase 60 anos, e também completando as provas, Alessandro. Me conta isso aí, e o Marcelo me explica se o perfil do querido Alessandro aí ajuda ele na questão de longevidade. Sim. Vai lá, Marcelo, por favor, primeiro. Pois é. O atleta que você mencionou, o Sérgio Cordeiro, tem anos e anos no Endurance também. Ele tem, se eu não me engano, 64 anos, doutor Eurípides. 64 anos. E é uma lenda nos esportes de ultra distância. Mas, assim, como no Brasil, né, a gente só ouve falar de futebol, né, umas lendas como ele e outros, né, como Alexandre Ribeiro, 6 vezes campeão mundial de Ultraman, são pessoas esquecidas e pessoas com talento extremamente fora do normal do planeta, né? E, enfim, eu estou tentando seguir esse ritmo deles aí e acredito que a gente vai até muito mais longe do que os nossos amigos aí, acredito, eu falo que eu só brinco, me dê carne e suporte que a gente vai até os 80 aí, quebrando tabus. Eu particularmente acredito, porque você tem uma combinação que te proporciona isso. E o que eu acho que a genética traz, a gente escuta falar muitas vezes que genética não é destino, eu concordo, e a gente tem que lembrar que não é o gene que faz as funções do nosso organismo. Quem faz são as proteínas, enzimas. Eu pude reparar que você tem uma boa capacidade antioxidante de combater a quantidade enorme de radicais livres que você deve liberar, detoxificante. Então, isso pode ajudar a explicar esses níveis de CPK em torno de 4.000. O que eu acho é que a sua combinação é raríssima. É o que eu disse, eu nunca tinha visto uma combinação para endurance tão boa. Mas, mesmo assim, tem alguns alelos de risco, né, que estão lá em vermelho. Mas o bom é que, dentro disso, dá para modular a expressão. Então, por exemplo, tem o alelo de risco da SOC2, que atua como uma enzima antioxidante. Ela diminui essa atividade antioxidante com curcumina, com indotriscarminol, DIN, você consegue aumentar a expressão e equilibrar esse estresse oxidativo, porque não tem jeito, né? São muitos quilômetros, vai liberar uma quantidade de radicais livres muito grande. Então, eu acredito que com esses ajustes que a genética sugere, a sua longevidade vai ser muito maior. Você tem um risco de doenças cardiovasculares, digamos, normal para baixo, isso é muito bom. Lembrando que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? Em termos de doença. Com uma boa capacidade antioxidante, detoxificante, você diminui o risco de câncer também. Então, eu acredito que, de repente, você não vai conseguir até os 80, vai conseguir até os 90. Bom ouvir isso, me dá mais motivação ainda. Risco de lesões é baixo, então é só se cuidar. Modulando tudo isso, eu acho que a gente está vivendo outro momento em que as pessoas vão conseguir viver mais tempo, viver com saúde, viver independente e, principalmente, fazendo atividade física pesada. O que eu acho é que o que você faz é realmente para pouquíssimos, né? Mas que você tem coisa de fazer mais uns 30 anos, como você disse, com certeza. É só ir produzindo aí os genes, adequando, né? Usando essa informação. Excelente. E pelo que eu vi também, dos alelos que você tem, dos polimorfismos, Marcelo, se ele não fosse uma pessoa
que fizesse atividade física, eu vi uma certa tendência a síndrome metabólica e diabetes. Então, se ele fosse uma pessoa que não malhasse, tivesse uma vida sedentária, com certeza ele já estaria com esses problemas, né? Porque aí o meio ia propiciar que esses genes, esses alelos fossem acionados, né? Isso, desamarrados ali das estonas e colocado ativos. Então, o exercício para ele, além de tudo, é remédio, né? É remédio para todo mundo. No caso dele, para síndrome metabólica, para diabetes, mais ainda. O que eu reparei, né, que me chamou a atenção, por isso que eu fiquei estudando esse laudo, é que geneticamente você tem um potencial muito bom para responder bem ao consumo de proteínas e de gorduras, mas você tem alelos de risco para carboidratos. Então, essa sua decisão, né, de adotar a dieta carnívora realmente pode ser muito bom para você, em termos de saúde. Tá explicado, então. Corre um risco. Realmente, carboidrato simples é melhor você nem olhar. Olha, que descoberta é essa, hein? Então, isso serve de exemplo. Vamos transferir aqui para os meros mortais, né? Uhum. Isso serve de exemplo aí para as pessoas entenderem que o que está surgindo é uma medicina de precisão, é uma nutrição de precisão, justamente com essas informações em mãos. Se eu tenho um paciente que tem esses mesmos alelos, eu vou poder orientá-lo de forma que, para ele, carboidratos simples é um veneno. E mostrar para ele por A mais B que para ele não serve. E do mesmo jeito que tem outras pessoas que já se dão bem, melhor com carboidrato, que eu consigo montar uma dieta em cima disso, também uma boa nutricionista que faz a parte de nutrigenômica. Então, é para o pessoal ver que uma medicina de precisão, uma nutrição de precisão, visando o indivíduo. Não mais aquela receita de gaveta ali que você tira e entrega para o paciente, né, Marcelo? E a Alessandra também, se quiser comentar a respeito. Eu acho que é exatamente isso. É o que eu costumo falar. Quando se faz um estudo, né, científico, você vai analisar uma amostra com centenas, às vezes milhares de indivíduos. Tem estudos com 240 mil indivíduos, até mais. Mas quando você está ali diante da pessoa, ela é 100%. Ela é única. E não adianta nada você traçar uma estratégia, um protocolo, né, que serviu para 99% das pessoas, se não serve para aquela que está ali na sua frente. Então, acho que a genética e outras ferramentas que já existem, como microbioma, metabolômica, vão servir cada vez mais para refinar, para conhecer cada vez mais aquela pessoa que está ali na sua frente, para traçar exatamente o que ela precisa. Tá? Você precisa de um pouco mais de vitamina D. Se eu te der mais vitamina D, pode te fazer mal. Então, é exatamente isso que a genética proporciona hoje. Medicina e nutrição de precisão. Diminuir erro, evitar efeitos colaterais, né, de qualquer estratégia, do uso de medicamentos, otimizar os resultados da atividade física, diminuir o risco de lesões, entender que os indivíduos vão precisar de 24 horas para se recuperar, outros vão precisar de 48, outros de 72. Então, não adianta nada você falar assim para o indivíduo que precisa de 72 horas para se recuperar. Olha, amanhã a gente volta a estar forte. Não é por aí. Né? Tem que respeitar essa individualidade. E é exatamente essa a contribuição da genética e várias ferramentas. Lembrando que a genética não faz milagre, mas é uma ferramenta importante dentro desse quebra-cabeça que nós somos. E ainda temos muito para aprender, graças a Deus, né? Que aí fica mais divertido. Está sempre divertido. Não, é muito interessante, né, doutores, que quando eu fui ao Brasil, eu fiz outros testes, outros exames, e quando eu recebi o doutor Marcelo, o tempo que me teve, muito curto, né, de
tentar pegar um e outro, principalmente no laboratório de performance humana no Rio de Janeiro, demonstrou a mesma coisa do seu exame, né? Uma alta capacidade cardiopulmonar, totalmente diferente das pessoas comuns e até de outros atletas que já foram no laboratório de performance humana lá, que é um laboratório muito bacana também. Aí eu peguei o seu e comparei extremamente próximos um do outro. E na minha palestra em São Paulo agora, há poucos dias, no Território da Carne, eu coloquei o seu slide e as pessoas depois vieram me perguntar, cara, você está quase próximo do limite, né? Do máximo de um ser humano, né? É interessante esses dados sendo cruzados agora, e eu vou ter mais tempo agora para analisar isso e colocar no meu treinamento. Você acredita que com todos esse conhecimento que eu tenho, eu posso ainda melhorar a performance e a minha saúde, principalmente? O que você acha, doutor Marcelo? Minha opinião, é difícil melhorar algo que é tão bom. Mas tem que ele ganhou uma medalha de ouro por 1 centímetro. Então, no seu caso, né, não vai ter uma melhora significativa, como se, por exemplo, usar um... Concordo. Dá para melhorar. E nesse nível que você compete, qualquer 1 centímetro é bem-vindo, né? Yeah. É por aí. Verdade, verdade. Então, assim, fala um pouquinho, Alessandro, para o pessoal sobre o documentário. Eu vou só dar a minha opinião de algumas coisas que muitos até me perguntaram. Então é um contrassenso aí aqueles documentários veganos. Primeiro lugar, que eu quero deixar claro, que é para mostrar mais uma estratégia possível, tá? Eles falaram muito da dieta do gladiador. E, diferente da dieta do gladiador, que eu já vi veganos falando que aquilo ali foi um desserviço para o veganismo, na verdade, porque foi embasado em muitas falácias. Foi quase uma chacota, na verdade, né? Que é analisar de forma científica aquilo ali. E o jeito que vai vir o nosso documentário aí, o Cisne Negro, que não vão deixar usar esse nome, mas ficou aí carinhosamente, né, batizado como o Cisne Negro aí da alta performance, veio, pelo contrário, baseado em ciência, mostrando por que você é diferente e por que é mais uma alternativa à dieta carnívora. Dentro do espectro de comida de verdade, nós podemos variar muito. E dentro disso, estudando a genética da pessoa, eu posso muito bem montar algo bem específico para ela. Então conta pra gente aí o que é o documentário e o que está por vir. O pessoal me pergunta muito quando que vai sair, né, que eles querem assistir. Conta pra gente. Então, a nossa intenção nunca foi até de bater de frente com nenhum tipo de documentário que fala mal sobre a carne, né? Até porque, como você viu lá, a gente vai falar sobre comida de verdade e um atleta, ele não necessariamente precisa estar suplementando e consumindo altas cargas de carboidratos. Mas nós vamos estar fazendo uma linha de raciocínio, doutor Eurípides, doutor Marcelo, mostrando às pessoas que não só o atleta pode ter benefício com a comida de verdade, mas as pessoas comuns, né? Então, coloca no parâmetro, se um atleta consegue uma performance dessa comendo alimentos ancestrais, como é que eu não consigo correr 5 quilômetros? Como é que eu não consigo ter minha vida normal, sem ser atleta ou não, se alimentando de uma forma diferente, revertendo doenças, né? Metabólicas, as doenças que vieram, as doenças da modernidade, né? Vamos colocar assim, pelo alto consumo de suplementos e produtos industrializados. Então, a nossa timeline vai falar sobre isso, né, doutor Marcelo e todos que estão ouvindo, vão falar sobre comida de verdade, basicamente, né? E o documentário ele ainda está sendo gravado, doutor Ulisses. Ainda faltam algumas pessoas chaves desse documentário, como a doutora Janaína, a doutora Luciana, que vão ser gravadas ainda. Quando nós tivermos todas as imagens em mãos, já está sendo editado, mas quando a gente tiver a maioria das imagens em mão, a gente vai anunciar aí o lançamento, né? E a gente ainda está atrás de recursos, né? Empresas que acreditem nessa ideia,
mas nunca foi para rebater. Vai ser rebatido todas as mentiras que foram faladas em alguns documentários, mas a nossa intenção nunca foi essa. Respeito quem é carnívoro, respeito quem é vegano, não tenho nada contra, eu acho que cada um tem que encontrar o seu, mas não falar as coisas que falam, as inverdades, como você citou, né, desse documentário, estudos ridículos, né? Como eu falei na palestra em São Paulo, no Território da Carne, não existe, não tem relatos, eu acredito que não tenha existido nenhum estudo em cima de uma pessoa que consome carne somente, com alta atividade física extrema, e a gente está recolhendo aí vários meses, até anos, né? Vou colocar anos aí, vários exames comprovando que a minha saúde só melhora. E por que só eu, né? Pode ter várias pessoas melhorando aí também, né? Enfim, essa é a nossa ideia, doutor Eurípides, né? E doutor Marcelo e todos que estão ouvindo do nosso documentário, que off-label ainda é cisne negro, né? Pronto. Para o pessoal entender um pouquinho também, que fizemos a colonoscopia do Alessandro Isso. nessa vinda dele para o Brasil, e apesar dele comer só carne, o intestino dele está muito bem, obrigado. Não tem nenhum pólipo, não tem câncer, não tem nada ali, não tem carne apodrecendo, igual já ouvi essa besteira em muitos locais, né? E com certeza a digestibilidade do Alessandro aí também está tinindo com a nossa querida Nutri, Letícia, né? Que também cuida muito bem dessa parte. Enzimas digestivas, ele produz muito bem. Disbiose, eu posso dizer, estamos esperando, né? Ele colheu o exame aí de microbioma, que também logo podemos depois fazer uma outra live para falar a respeito. Sem dúvida. Então, dentro de tudo isso, só para quebrar alguns tabus, derrubar algumas falsas premissas aí que foram colocadas pela indústria, né? Pela mídia, que tem uma agenda política no meio aí, que a gente não pode, a gente tem que sair dessa matriz e começar a enxergar as coisas de outro prisma, né, pessoal? Porque é por aí, buscar novos caminhos, buscar a realidade das coisas, né? Porque onde é política sempre complica as coisas. Perfeito. Marcelo, só para o pessoal entender também, o que no exame do Alessandro encaixou com o estilo de vida dele, que são os polimorfismos. Então, muita gente pode não saber o que são polimorfismos. Explica para a gente o que são polimorfismos. São mutações ou todo mundo tem? Aquela questão de nosso genoma, de todo mundo, meu, seu, o do Alessandro, é praticamente idêntico. O que muda são essas assinaturazinhas. Conta para a gente aí, só para ficar bem claro para o pessoal. Bem, 99% ou mais de todos os nossos genoma é idêntico, né? Mas existem algumas diferenças. Então, você tem algumas diferenças na sequência do DNA dentro do gene. O gene é uma parte do nosso DNA que codifica uma proteína, uma enzima, um RNA que vai ter função no nosso organismo. Então, aquele gene é como se fosse uma receita, né? Então, está ali no livro, que é o genoma. Aí eu vou naquela página lá, 50, tem uma receita, eu vou anotar essa receita numa folha e vou levar lá na cozinha. E lá na cozinha eu vou preparar o prato, ok? Então, é basicamente isso. Então, o gene é essa página do livro com a receita, o RNA mensageiro é essa página onde eu anotei, e eu vou levar para a cozinha, e lá vai ser produzida a proteína, a enzima. E o que acontece? No mesmo gene, pode existir o que a gente chama de variantes genéticas, que são alterações na sequência desse DNA. Então, por exemplo, como se tivesse
um GOL, né, vermelho 1.0 e um GOL vermelho 1.6. Continua sendo GOL, né? Só que um é 1.0, outro é 1.6. Então, você pode ter genes que vão codificar uma enzima, como, por exemplo, a SOD2, que é uma enzima antioxidante. Então, eu tenho uma variante genética nessa sequência que leva à redução da eficiência enzimática. Às vezes, por causa de uma base só, de uma alteração só. Então, quando essa alteração é menos comum, atinge menos que 1% da população, nós chamamos isso de mutação. E essas mutações estão mais associadas com doença. Todo mundo já escutou falar de anemia falciforme, de fibrose cística, de várias doenças genéticas que são causadas por mutações, né, que levam ao que a gente chama de doenças raras. Mas existem essas alterações na sequência do DNA, que nós chamamos de polimorfismo, que é a mesma coisa, é uma alteração na sequência, só que é muito mais comum. E é isso que está associado com a nossa resposta imunológica, com a nossa capacidade antioxidante, a nossa capacidade de retirar compostos químicos do nosso organismo, né, que é a nossa capacidade detoxificante, a cor dos nossos olhos, da nossa pele, do nosso cabelo, a nossa suscetibilidade a ter diabetes, a ganhar peso, a resposta que a gente vai ter frente, às vezes, a uma mesma estratégia para poder emagrecer. Tem gente que responde bem, outros que não. É por causa da genética. Tem gente, por causa da genética, por exemplo, se consumir mais que 83 gramas por dia de gordura, vai ter um risco de obesidade 4 vezes maior. Um risco de altos níveis de triglicerídeos 3 vezes maior. Né? Não é o caso do Alessandro. Mas o que acontece? Se a gente chega, faz o exame genético, vê que essa pessoa tem esse alelo, essa variação genética, a gente sabe que ele não pode consumir mais 83 gramas por dia de gordura. Acabou. Então, é melhor você consumir menos. Se a gente fizer isso, o que acontece? Diminui o risco de obesidade, diminui o risco desses altos níveis de triglicerídeos, que pode levar a diversas doenças. Então, são essas informações. Então, nós, por mais que nós realmente sejamos parecidos, essas pequenas diferenças elas são muito significativas. Então, essas combinações de pequenas diferenças fazem o Alessandro um superatleta. Realmente um atleta com boa capacidade cardiorrespiratória, com boa aptidão para endurance, com menor risco de lesões, com variantes genéticas que vão levar a tendões, ligamentos mais fortes. Isso é importante, né, nesse tipo de atividade física. E outros não. Outros, se correrem 515 quilômetros, não foi isso que você correu? Isso. Vão morrer. Olha, eu já fiz muita atividade física, mas acho que se somar não dá 15 quilômetros, não. Durante a vida. Então, essa explicação do Dr. Marcelo fica claro também que, por exemplo, se eu entro numa dieta por uma modinha, vamos pôr assim, a moda da cetogênica, às vezes você tem esse alelo e para você está se intoxicando, se envenenando. Então não é para você. Então até isso eu consigo mostrar através do exame genético do paciente. Do mesmo jeito que eu entro na moda do veganismo hoje, mas eu tenho os alelos lá que me mostram que eu não tenho uma boa absorção, digestão de proteína vegetal ou da vitamina B12 e etc. Eu estou piorando minha condição, eu estou indo contra a minha própria natureza. Então é isso, para isso que é essa genética de precisão, né, Marcelo? Exatamente. Ela lhe mostra as suas habilidades, as suas suscetibilidades. Então, se eu sei que eu sou sensível à gordura, vou diminuir o consumo. Se eu sou sensível a carboidrato, eu não vou nem olhar para biscoito, bolacha, eu tenho que tirar isso da minha vida. Se eu tirar isso da minha vida, eu não tenho por que ficar doente. Né? É óbvio que o processo de envelhecimento vai acontecer, isso é um processo natural, não existem milagres,
mas esse envelhecimento, digamos, das nossas células, ele vai sendo adiado o máximo possível para manter as nossas células funcionando da melhor maneira possível, pelo maior tempo possível. É basicamente essa a proposta. Tá? Todos nós temos suscetibilidade, mesmo o Alessandro, né, que tem essas combinações tão boas, por exemplo, tem suscetibilidade assim, metabólica, diabetes. Então, o carboidrato simples é algo que é melhor evitar, né? É por aí. É exatamente isso. Então, vou fazer low carb, vou fazer cetogênica. Calma. Isso pode ser até perigoso, na realidade. Né? Pronto. Tem uma pergunta interessante da Sandra, né? Se qualquer um pode fazer esse exame, que exame é exatamente? Eu vou dar uma introduçãozinha e você complementa, Marcelo. Antigamente, pode pôr, não sei em tempo, você pode me corrigir, uns 5, 10 anos atrás, era o preço de quase que um carro. Hoje em dia já está o preço aí, tá, o quê? De 3 mil a 10 mil, dependendo do tamanho do investimento que você quer fazer. Né? Então já está mais acessível, mas você é mais apto aí para explicar para a gente isso. Acho que o Marcelo caiu, né? Acho que ele caiu. O doutor Marcelo caiu. Então, enquanto ele volta para explicar para a gente, fizemos amizades lá, tive o prazer de conhecer sua família, linda família. Obrigado. E sua mãe também, pessoa agradabilíssima também. E Sandra, os convênios não cobrem, tá? Esse exame. Só para continuar respondendo para a Sandra, para a gente ver se o Marcelo consegue voltar. Mas, por exemplo, a Andréia, do Território da Carne, pessoa maravilhosa. E que churrasco é aquele, né? Putz, grila. Acho que aquilo ali ficou marcado mesmo. Todo final de cada dia a gente era recebido com um churrasco maravilhoso. Não tem... Qualquer um atleta no mundo corre melhor, né? Não tem como, né? Não se sentir acolhido ali. Então me conta um pouquinho, porque assim, agora como eu conheci todo mundo, eu fico querendo as cenas dos próximos capítulos, né? Como é que foi o Território da Carne? Qual que era o objetivo deles? Conta para mim. Foi um evento voltado para o business da carne, né? A maioria eram pessoas envolvidas, a maioria não, quase 100% envolvidos com o negócio da carne, né? E eles fizeram um evento, como eles falaram, mix, né? Eles chamaram pessoas envolvidas com o business da carne também, mas pessoas comuns como eu, né? Que deram lá o depoimento. Então, nós tivemos uma participação lá. Eles me botaram para fechar o evento. Foi uma responsabilidade muito grande para mim. Mas o pessoal gostou. Eu contei um pouco da minha história como atleta, um pouco da minha família, da minha rotina e um pouco dos vídeos que a gente está produzindo para o documentário. E eu acredito que o pessoal gostou bastante, né? Motivou muita gente, tocou o coração de muitas pessoas lá. E quebrou muitos paradigmas, né? Vários vieram me falar que nunca e sempre ouviam falar que o carboidrato era essencial para a prática esportiva, né? E foi legal, foi muito bacana, foi uma mensagem, como eu falei, de esporte, superação, família, amor ao próximo, né? E carne, óbvio, né? Certo. Marcelo voltou. Você chegou a ouvir minha pergunta? Cheguei a ouvir a sua pergunta com relação a custo, né? Quem pode fazer o exame. Então, existem tipos de exame. Então, por exemplo, esses exames de nutrigenética que estão associados com ajuste da alimentação, eu acho extremamente interessante que seja feito o quanto antes. Então, nós já genotipamos, já fizemos esse exame para nenéns de 8 meses. Então, recebe esse laudo e os pais, junto com a nutricionista, por exemplo, com o médico, vão poder montar toda uma estratégia para evitar que ela venha a desenvolver diversas doenças na fase adulta, né? E possa envelhecer realmente com saúde. Então, os custos variam de acordo com o tamanho desses exames.
Por exemplo, esse exame, até o Nutrigenética Master, que o Alessandro fez, ele tinha 296 polimorfismos. E se a gente hoje verificar o valor de cada um desses polimorfismos, dessas variantes genéticas, cada um hoje está custando R$18 e, se não me engano, 19 centavos. Se a gente pensar bem, uma análise genética, vamos colocar aí R$19, está relativamente barato. Lembrando que quando a gente começou a trabalhar, por exemplo, tem uns 6, 8 anos, por exemplo, uma variante genética chegava a custar R$256. Né? Mas hoje existem plataformas que permitem um melhor rendimento, então tem um custo menor de reagentes, são muito mais rápidas, muito mais ágeis, e você consegue reduzir bastante esse custo e passar isso para o cliente. Porque a ideia é, na realidade, dar acessibilidade para a maior parte das pessoas, né? Fazer da genética algo comum, acessível para a grande maioria das pessoas. E isso está chegando, está aí. Os exames estão cada vez mais baratos. E quanto mais prescrição ocorrer, mais barato vai ficando. Então é isso que o pessoal tem que entender. Tem que ser uma ciência que tem que ser mais divulgada, mais conhecida, igual vocês já fizeram um primeiro congresso, acho que vai para o segundo congresso agora, né, sobre o tema. Se quiser falar um pouquinho a respeito. Do Congresso de Genômica. Então, esse ano teve o primeiro congresso de Genômica Online, um congresso que teve palestras em diversas áreas, foram vários palestrantes, então teve palestrante falando sobre obesidade, eu falei sobre ansiedade, depressão, falaram sobre suscetibilidade genética à Covid-19, né, que também é um tema muito interessante, né, atual. Falaram sobre Alzheimer, sobre atividade física, né, sobre atlético genética. Então, um pesquisador da USP mostrou os resultados desse grupo de pesquisa, resultados muito interessantes desses genes associados à resposta à atividade física. Então, foi um congresso de 2 dias, né, acho que sábado e domingo, que reuniu diversos especialistas. E eu acho, na minha opinião, foi um congresso muito bom. E esse ano, se não me engano, em março, vai ter a segunda edição, com muita gente, muitos expertises em diversas áreas, em dermato, em neuro. Eu acredito que é um congresso que ninguém deveria perder. Eu participei do primeiro, foi maravilhoso mesmo. Falou de metabolômica também, falou de... A Camila, né? Farmacogenética, que é a resposta dos medicamentos. Quem falou foi a Caroline, foi uma palestra excelente. A da Camila também foi ótima. Aliás, todas as palestras foram muito boas. Quem sabe essa de 2022 a gente não pode fazer o relato de caso aí do Alessandro lá para o pessoal, né? Para conhecer também. Também é bem interessante. Legal. Deixa eu aproveitar aqui, doutor Marcelo. Você acredita que as minhas filhas teriam as mesmas características próximas à minha ou isso não necessariamente? Não necessariamente. Okay. Porque é o seguinte, digamos que vai variar, né? Porque eu não sei o genótipo da mãe. Tá? Uhum. Então, digamos que elas têm você como pai, então já tem um bom início, 25% a 50% de chance de ter boas combinações. Mas a sua é difícil. Excelente. Genética não é destino, mas guia muita coisa aí, né, Marcelo? Escapatória. O que está escrito ali é o que é você também, né? Tá, a receitinha que Deus fez para te criar tá ali, né? Ele explica coisa, ainda bateu com os exames.
Fiquei muito feliz em saber disso. Vou encaminhar para você dar uma olhada e é muito interessante. Quando eu bati o olho, eu falei, cara, olha só isso daqui. Brincadeira, né? Umas coisas se É, encaixam, né? É o encaixa. quebra-cabeça. Peças vão se Isso, encaixando. isso. Estamos caminhando aí para o final, foi muito produtivo. Então, eu sempre aprendo e isso para mim é gratificante, estar rodeado de pessoas como vocês. E eu não posso terminar sem fazer uma homenagem, porque assim, enquanto eu estava lá na casa, eu imaginava o que o professor Diego ia estar fazendo ali com a gente, a farra que ele ia estar fazendo ali com a gente. Então, querendo ou não, ele foi para Ubatuba com a gente, né, na nosso É. coração, na nossa memória. E vai ter no documentário uma homenagem a ele, igual você falou Uhum. para a gente. Sem dúvida. No nosso final lá, nós vamos fazer uma homenagem ao professor Diego, que no primeiro dia que eu fui dormir, eu lembrei dele, me lembrei muito dele, né? Eu falei, cara, se ele tivesse aqui, ia ser... Foi fantástico, mas eu acho que ele estava presente porque a harmonia do encontro lá, doutor Marcelo, não sei se você contou detalhes para ele, né, doutor Euripides, porque tinham vários nutricionistas, fisioterapeutas. Eu tinha uma equipe lá de 35 pessoas meio que cuidando de mim, né, também. E foi uma coisa muito harmoniosa, né? Um conversando com o outro, várias especialidades juntas, debatendo o meu caso, né? E fora isso, a questão específica de cada profissional que estava ali teve uma harmonia muito grande entre as pessoas que eu acho que me ajudou bastante a ter um resultado aí foi o meu melhor Ultraman que eu fiz na minha vida. Eu tenho 6 Ultramans e a tendência seria, quanto mais velho, você vai ficando meio que lá para trás, né? Foi minha melhor posição, meu melhor tempo e melhor recuperação. Foi tudo bom, né, nesse momento. E foi muito legal ter lembrado do professor Diego, sem dúvida. Maravilha. Marcelo, quer deixar um recadinho final para o pessoal? Quero, né? Quero novamente agradecer a oportunidade que vocês deram para mim, para a Multigene. Aprendi muito, né? Eu estava muito curioso para ver os seus resultados e fiquei muito feliz, porque bateu, né, com outros dados bioquímicos, outros dados moleculares, e deixar um recado para quem está ouvindo a gente, que a genética hoje, né, para o profissional, para o paciente, é uma ferramenta acessível, viável, né, que eu acho que todo profissional deve utilizar, mas não com aquela expectativa que muitas vezes se cria, né, como algo milagroso que vai te trazer todas as respostas. Não é isso. Tá? Na verdade, as pesquisas continuam. Eu acho que a gente ainda sabe muito pouco, mas o pouco que a gente sabe pode ser usado de uma maneira inteligente, que realmente vai trazer um resultado assertivo. Então, a genética hoje, ela não tem mais aquele foco de doença. Ela deve ser utilizada para promover a prevenção, para promover a saúde, principalmente. Então, quanto antes se fizer um exame genético, mais cedo você vai poder fazer esses ajustes e diminuir o seu risco de doenças, né? Estender a sua longevidade de uma maneira saudável para que você permaneça independente o maior tempo possível. Porque eu não quero viver até os 90 anos e ficar dependente de alguém. Né? Eu quero ser independente, né? Porque eu tenho medo das minhas filhas. Né? Então, quanto mais independente, melhor. Porque se deixar, elas não vão... Se eu começar a criar qualquer problema, elas não vão me deixar fazer nada. Então, tem que dar para ficar independente o maior tempo possível. É por aí. O interessante doutor Marcelo, o interessante que eu vi no relatório da Multigene é que ele não é uma leitura complicada, né? Ele é uma leitura muito fácil de... Você não precisa levar para um especialista para você entender ali
se eu não me engano, até 80%, 90% do que está sendo escrito ali. E essa comunicação ajuda muito as pessoas comuns, né, a utilizarem do serviço, né, dos exames, para não precisar levar para um especialista. Leve, mas ela já vai ter um autoconhecimento aí interessante. Isso daí foi muito marcante quando eu fiz a leitura, né? Parabéns. Eu fico muito feliz em ouvir você falar isso, mas eu tenho um certo receio, né? Eu acho que qualquer exame é interessante que se faça, né? Uhum. Você para o nutricionista, para o médico, para evitar, porque, por exemplo, existem alertas para Alzheimer. Fica doida, né? Mas é só uma suscetibilidade, uma sentença. E Ah, a gente tem medo de assustar as pessoas com laudo genético. uhum. Mas lembrando que 90% dos casos é isso. É suscetibilidade genética interagindo com o seu estilo de vida. Se você tem um estilo de vida que você fuma, bebe, se alimenta mal, não faz atividade física, vai juntar com a sua suscetibilidade genética, aí uma hora você vai desenvolver alguma doença, né? Perfeito. Maravilha, pessoal. Muito Obrigado. grato pela atenção dos dois, pelo tempo que vocês disponibilizaram. O papo de reto aqui é aberto para vocês, para quando vocês quiserem. E o universo só trazendo pessoas boas à minha volta. Gratidão sempre e carpe diem. Abraço. Obrigado pelo feedback. Você não tem ideia de como eu aprendi com isso. Muito obrigado. Obrigado Pelo convite. Foi por ter ótimo. contribuído aí para o nosso documentário, para a ciência, né? E novas descobertas aí, abrindo um novo espaço para a pessoa comum e para o atleta, né? Acredito que vão enxergar outros carnívoros aí fazendo o exame genético e vai ser legal a gente comparar esses dados aí, né, doutor Marcelo? Doutor Eurípides, muito obrigado mais uma vez, de coração. Tamo junto. Para comparar. Boa noite. Até mais. Um abraço. Essa combinação sua, viu? Muito Tá. boa. Tá bom. Abraço. Tchau. Até mais.